Olá! Olá, estamos começando mais uma live. Vamos aguardar o pessoal chegar. Ó, o Rodar chegando. Vamos ver onde anda a Carol, se a Carol tá por aí. Bernardo. E, gente, a gente vai falar hoje com a Carol Potiguara. Vamos falar sobre a mulher indígena. Vamos falar dos indígenas em contexto urbano e de tudo que está acontecendo hoje, no meio dessa pandemia, com os nossos irmãos indígenas. Vamos ver onde anda a Carol. Carol não apareceu ainda. Vamos ver onde anda a Carol. Bernardo, acho que tem o telefone dela. Podia ver se ela tá tudo bem com ela. Então, gente, eu tava numa outra live. Tava falando com Teo Mulher, que é um grupo de teólogas que se reúne para falar... Ó, chegou. Para elas falarem sobre o feminismo. Foi muito legal. A Carol tá entrando. Olá, Olá, Carol! Tudo bem? tudo, boa noite. Boa noite, coisa linda! É um prazer. Que bom, finalmente, né, Carol? Finalmente Isso, vamos finalmente. conversar. Estamos começando, então, mais uma conversa necessária. E hoje a gente vai falar com a Carol Potiguara, que é professora, é formada em História, fez mestrado no Museu Nacional, na UFRJ. E Carol é uma mulher múltipla, como todas as mulheres contemporâneas. A Carol é contadora de história, a Carol é artesã, a Carol é professora, a Carol é produtora, a Carol é mãe, né, Carol? Como todas Isso, nós, ativista. ativista, vai falar aqui sobre o feminismo indígena. Então, Carol, é um prazer conversar com você. Estou muito feliz nessa nossa conversa necessária. Quinta-feira estou direcionando para o universo feminino, para todas as questões feministas e falando sobre toda essa nossa luta, né, Carol? Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Primeiro, para a Então, gente começar. Puntúndio, Tchanhandé Puntúndio, boa noite, na língua. Federera Carolina Potiguara, eu me chamo Carolina Potiguara, sou remanescente, né, do povo potiguara na Paraíba. Minhas avós maternas eram indígenas aldeadas. Eu vivo aqui, Tiacó, Rio de Janeiro, PAN. Estou vivendo na cidade do Rio de Janeiro. E sou mãe de 2 filhos, tenho uma Remimira, Áurea Rosa, e eu tenho meu filho, Nuno. Faço mestrado em línguas indígenas no Museu Nacional FRJ, junto com vários povos indígenas, Guarani, Caiapó, Ticuna e outros povos, né, que estão nas suas aldeias e em contexto urbano. Sou contadora de história, assessora educacional da Secretaria Municipal de Educação de cá. Alô, pessoal de Maricá, todo o pessoal da Secretaria de Educação. E estou aí nesse ativismo indígena desde a minha infância, né, com a minha avó. Fui criada numa casa de farinha. Nós somos mulheres de produção de farinha, né? E fomos criadas para defender o nosso território, os nossos saberes tradicionais. E no ano de 2006, aqui na cidade do Rio de Janeiro, junto com o povo Pataxó, do sul da Bahia, junto com as lideranças Guajajara, a juventude Guajajara, junto com os Guarani, o povo Puri, aqui da cidade do Rio,
junto com os FUNIO, a gente, então, fez a reivindicação do antigo prédio do Museu do Índio. Então, ali começa a minha trajetória enquanto jovem indígena, né? Enquanto professora, ali, então, eu iniciei meus estudos na área de educação escolar indígena, e me inseri também nesse universo acadêmico, nas produções acadêmicas sobre as populações indígenas. Carol, então, ali, graças a... Te interrompi, vai, continua. Eu que te interrompi. Então, inicia-se na universidade, né, aqui no Rio de Janeiro, um trabalho que a gente faz junto com outros povos, a gente atua em redes, né, nós somos uma geração que está resistindo a muitos saberes, tradições, né, dos nossos antepassados, e nós estamos na cidade levando esses conteúdos, esses saberes, trocando com a população não indígena, com o Juruá, né? E com muita alegria estou participando aqui. Carol, me diz uma coisa, você é remanescente das tribos que ficavam ali no Maracanã. Eu queria que você falasse sobre isso, porque já com a construção do Maracanã foi muito difícil, né? Quando tiraram aquelas tribos, então, que já eram índios que viviam em contexto urbano, e você, a sua família era dali, não é? Isso, os meus parentes, né, os meus primos, a gente ocupou aquele espaço de fato em 2006 e ficamos ali até 2015, nós ficamos ocupando ali. E depois o Estado forçou a desocupação, a retirada, né, de alguns jovens. Nós tivemos que sair dali e ocupar outros espaços. E naquele momento a gente estava nesse contexto, né, de reivindicação de espaços para poder manifestar, mostrar a cultura indígena, as tradições indígenas, né, indígenas que estavam vindo das suas aldeias, trazendo o artesanato, querendo mostrar a cultura. Então, ali naquele espaço, foi um espaço raiz, um espaço mãe, um espaço agregador, e infelizmente a gente teve que desocupar de forma bem violenta, a gente vivenciou um processo de violência e perseguição, e nós tivemos que sair dali. A vida do índio é sempre de muita batalha, né, Carol? Desde quando o branco chega aqui, o índio sempre passou por perseguições, e agora, nessa pandemia, a gente está vendo isso claramente, que é um descaso, a invisibilidade do índio. O índio é sempre deixado, os indígenas são deixados de lado, e assim, o poder público precisa, ele está sofrendo, inclusive, várias reivindicações, e precisa tomar consciência disso. E eu acho que as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência. Porque se nós formos falar de cultura e de Brasil, não tem como não falarmos do povo, dos povos indígenas, que é a nossa raiz, é o berço, é o embrião do Brasil, é o embrião do povo brasileiro. E eu queria que você, que é uma representante indígena e que vive em contexto urbano e que é uma acadêmica, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica e as dificuldades que os indígenas enfrentam nesse universo acadêmico mesmo. Então, é importante a sua pergunta, foi graças à política de cotas, Gabriela, que os povos indígenas puderam se inserir dentro vivenciar esse processo de inserção acadêmica, e a convite, né, por grande parte, a ação dos antropólogos, né, em convidar as lideranças, os professores indígenas, né, as pessoas que estavam fazendo um trabalho de retomada das suas línguas tradicionais, retomada da memória.
querendo fazer esse registro dos saberes tradicionais. Então, por ação, né, de muitos antropólogos, de muitos professores, e ação da própria política indigenista, da própria política indígena, né, que é a nossa ação, que parte de nós, indígena, de reivindicar o nosso espaço dentro das instituições da sociedade. A gente vivenciou um processo de exclusão muito intenso por conta da colonização, esse afastamento, a distância, né, das nossas aldeias, todo o processo de silenciamento, de marginalização. Então, essa geração, principalmente essa geração de jovens da aldeia Maracanã e outras lideranças, conectada com as outras lideranças em suas aldeias, a gente reivindicou o nosso papel e a nossa inserção dentro das universidades, né? E foi muito difícil o processo de inserção, de fazer uma faculdade de cinema, de pedagogia, licenciatura de educação escolar indígena, de línguas indígenas, antropologia, história, medicina, letras. Um processo de inserção difícil que as próprias universidades tiveram que adaptar e criar módulos, né, e conteúdos e professores que soubessem trabalhar com essa forma diferenciada, né, para poder ir até os nossos saberes. E, assim, a gente, não foi fácil, e a gente conseguiu. Muitos amigos, professores indígenas estão dentro das universidades. O trabalho dos escritores indígenas, dos jovens escritores, Márcia Cambeba, a própria geração da Eliane Potiguara, e reivindicou, né, o papel dos escritores indígenas de reivindicação, de participação na produção escrita, de levar as nossas tradições orais para esse universo da escrita acadêmica. E a gente teve resultados positivos, muitas produções bacanas, muitas teses, se inserir no universo da pesquisa acadêmica, se adaptar aos critérios, né, as práticas e as caracterizações que são próprias do conhecimento universitário, e esse processo de inserção e esse espaço que a gente conquistou, nós indígenas não queremos perder, não, porque isso está fortalecendo muito e ajudando a resistir, e está ajudando muito o contexto das aldeias, né, as escolas, as crianças, está motivando as crianças, está motivando a juventude de estar dentro desse universo participando. Eu queria falar da sua importância. Você é uma ativista indígena que tem muita importância, além de levar toda essa cultura dos indígenas, com o seu artesanato, com a música, com a contação de história. Você participa também de um ativismo feminista. E eu queria que você falasse sobre isso, porque hoje, a gente vivendo esse retrocesso político que a gente está vendo, as minorias sendo muito oprimidas, massacradas, perseguidas, nós mulheres estamos vendo como a nossa luta ainda está... ainda é muito árdua, né? Porque as perseguições, a gente vê o feminicídio, a gente vê as violências, os abusos em todos os aspectos, e com a voz do governo, dando espaço para essas pessoas massacrarem, oprimirem, machucarem. Eu acho que é de suma importância a gente falar da mulher e da mulher indígena. Então eu queria que você falasse do ativismo feminista, né? Da história da mulher feminista indígena. Então, é uma questão importante. Eu faço parte de uma geração que está atuando muito no ativismo indígena, né? As mulheres Pancararu, as mulheres Guarani, junto com elas, a gente faz esse trabalho de defesa de territórios, de reivindicação das leis, da garantia que as leis
se façam valer de fato, né? Por exemplo, a Lei 11.645, essa geração que está ali brigando em relação à PEC, né, de terras indígenas, e as próprias mulheres caigangue, né, do sul do Brasil, nossa, como elas lutam, é um reconhecimento histórico do trabalho delas. E, assim, esse ativismo feminino, ele é característico de todas as etnias. As mulheres têm uma questão na fala, né, na reivindicação de estar à frente, de ir até, de reivindicar, de questionar, a partir desse questionamento da nossa realidade, da questão cotidiana das crianças, de como está a aldeia, como é que está a alimentação, a partir dali, daquela observação, é que começa a atuação política. E isso vai se transformando, as mulheres vão reivindicando as reuniões, o espaço de fala, a melhoria, vai aprendendo a trabalhar com as leis, né, com essas plataformas de governo, saber como é que faz valer, como é que pode, né, fazer valer de fato os direitos indígenas. Então, é graças à ação, à indignação, à mobilização e à ação das mulheres indígenas. Eu sou de uma geração, mas as gerações anteriores às minhas, como a geração da Graça Graúna, de Eliane Potiguara, né, e outras mulheres indígenas, nossa, quantas mulheres reivindicaram ali a criação de redes de atuação feminina, né, a Rede Grumim de Mulheres Indígenas, a APIB, e outras, de reivindicar as escolas indígenas dentro das aldeias. É a força das mulheres, é elas que levam, elas que reivindicam na fala, e isso começa no próprio cotidiano da aldeia, quando sente falta da presença, por exemplo, uma coisa simples, como é que está a permanência dos nossos rituais sagrados, na saúde dos nossos pajés, que a gente respeita muito eles, e como é que o nosso artesanato, os materiais, como é que eles estão presentes dentro das aldeias, e como é que a juventude está preservando esse conhecimento. Então, parte da ação das mulheres. E quando as mulheres se sentem indignadas, elas vão até secretarias, até o Congresso Nacional, para poder fazer valer a cultura indígena mesmo, de fato. Carol, o feminismo contemporâneo, a gente tem pensado muito no empoderamento, na sororidade, na união das mulheres, que durante muito tempo a gente ficou separada, numa competição, numa disputa, mas a gente observa, assim, né, a observação que nós temos da mulher indígena. A mulher indígena sempre foi mais amiga uma da outra, né? Sempre teve uma sororidade, sempre teve um lugar ali onde tinha uma união. As mulheres indígenas não têm essa questão tão grande de disputa. Eu estou falando uma bobagem? Porque a gente vê nos rituais, em toda a história, né? Quando a gente pensa na relação que ela tem, que a tribo tem com o filho de cada uma quando chega, nos rituais também, a gente vê que existe uma conexão entre as mulheres que é de uma força espiritual e material muito grande, que eu acho que é um exemplo para se falar hoje quando se fala de feminismo. Porque a gente, quando fala de feminismo, a gente não pode deixar de falar na questão mesmo dessa separação. Da mulher ainda critica muito a outra mulher. A mulher ainda está muito no lugar de separar, no lugar de disputa. Então eu acho que a mulher indígena, ela é um exemplo dessa sororidade. Quando a gente pensa em sororidade feminina, a primeira coisa que me vem, assim, quando a gente fala de Brasil e de cultura, a gente espelha, eu acho que é um espelho para a gente se refletir, na sororidade indígena. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a relação que as mulheres têm umas com as outras. Então, é uma relação de solidariedade, de amor, de respeito, porque os nossos filhos são filhos da comunidade, filhos da tribo, né?
e nós somos muito solidárias umas com as outras, não tem essa... Eu entendo o que você está falando, essa competição que tem na sociedade do branco, é diferente mesmo. Tem a questão do cuidado, começa com o cuidado com a horta, né? Com a plantação, com a agricultura, com o plantio, né? Sempre essa forma cooperativa, de comunitária. Uma ajuda a outra. Uma olha a mandioca, de manhã vai acordar bem cedo para poder já pegar o que a horta deu, né? O abacaxi, a outra vai ali ver se está tudo protegido. Então, há uma relação comunitária entre nós, que é próprio nosso, e de respeito também, porque ali está a nossa dança, por isso que a gente somos juntas, que ali está a nossa dança, junta, nós dançamos juntas, nós cantamos juntas, nós formamos a nossa aprendizagem em canto, juntas, né, o nosso ritual de iniciação, que é na fase da nossa menstruação, também é junta, são várias meninas, né, de 15 anos, uma ao lado da outra ali, junto com a mãe. Então, isso no artesanato também a gente troca as sementes, troca as nossas penas que a gente guarda, e a gente tem uma solidariedade muito grande, assim, porque os recursos, Gabriela, dentro das nossas aldeias não é fácil de conquistar, os materiais, os recursos, para a nossa sobrevivência. E desde cedo as mulheres indígenas aprendem a ser solidárias, comunitárias, irmãs, e viver nessa coletividade. Então, as mais velhas, elas tomam conta, né, as tiraí, né, as mais velhas. Então, as mulheres indígenas, você sempre vê elas juntas umas com as outras, com as suas crianças, uma sempre, sempre ajudando a outra. As coisas dentro do nosso cotidiano acontecem em comunidade, em coletivo. A gente não se vê assim muito sozinho, não. Isso é muito lindo. A gente agora, nesse momento de confinamento, Carol, e no momento que nós estamos repensando uma série de valores, né? E que a gente está vendo assim, povos sendo massacrados, como o povo indígena, o que está acontecendo agora, o descaso que está acontecendo, e a gente que se volta um pouco mais para a parte filosófica do nosso ser, né? Para a parte espiritual, quando a gente houve uma coisa dessas, assim, o seu relato, pessoas que estudam xamanismo, enfim, que vê todo esse ritual, esse contexto que a mulher tem e o contato que vocês têm com a espiritualidade, com a terra, com a verdadeira riqueza, sabe? Hoje a gente vai passar por esse momento que a economia vai ser um grande caos econômico, e várias coisas vão levar a gente a ver quais são as verdadeiras riquezas, né? E hoje a gente falar sobre a biodiversidade das matas, a biodiversidade que a gente tem no Brasil, e os povos indígenas que cuidam e que preservam isso, que essa é a verdadeira riqueza, tanto nessa preservação da natureza, quanto nesses rituais que devem ser falados, comunicados, e as pessoas entrar em contato, porque é uma essência do brasileiro. Então, assim, quando a gente fala de feminismo, não falar sobre a mulher feminista, a mulher indígena feminista como um exemplo de sororidade, que é uma palavra que a gente está falando sobre o moderno, né, o feminismo contemporâneo, eu acho que seria o primeiro enfoque, o primeiro espelho a ser refletido é o da mulher indígena. As mulheres negras também, agora, eu acho que estão tendo uma voz muito grande, uma parceria muito grande, que eu acho que nós, brancas, as mulheres brancas, ainda estão nesse contexto de competição, sabe? Saindo desse lugar de competição. As mais velhas ainda em competição, as mais novas já tendo um outro olhar, né? Com mais amorosidade para a mulher, porque nada mais é do que o machismo que colocou a gente umas contra as outras.
Falando em machismo, Carol, eu queria saber como é que é o machismo dentro da aldeia. Isso existe? Existe esse lugar de opressão? Mulher não pode? Mulher é menos? Mulher é inferiorizada? Como é que é o machismo dentro das aldeias? Então, isso é uma boa pergunta, gera polêmica, né? Falar sobre isso dentro das aldeias gera polêmica, mas existe, o machismo existe, porque muitos indígenas se apropriaram desse jeito, né, do não índio. Alguns indígenas trouxeram para dentro esse jeito do não índio de ser. Então, assim, o machismo existe, sim. Não assim de uma forma assim, esse é o lugar da mulher, a mulher não pode sair, isso é feio, você não pode ter isso. Não é uma proibição, mas é assim, existe sim, existe na questão da participação política, por exemplo, em vários contextos de aldeia, assim, são homens que falam, são homens que são os caciques, são homens que levam os rituais, né, da parte da religiosidade. Então, quando a mulher indígena, que é uma coisa da tradição, é o peso da tradição, porque os antepassados, os homens que caçam, a mulher caçar, por exemplo, a mulher fazer parte da caça, né, que é ficar horas dentro da floresta, ficar em perigo com outros animais, assim. Tem contextos que as mulheres não participam, quem participa são só os homens, entre eles. E quando a mulher vai lá reivindicar aquela participação, ela é mal vista assim. Então, isso, quando hoje, essa geração de agora está debatendo isso, está debatendo o machismo, sim, que a mulher pode ser pajé, por exemplo, uma polêmica, é a mulher indígena querendo ser pajé. Em alguns contextos, a mulher não pode ser pajé, só pode ser pajé o homem, né? E esse lugar, né, a questão toda é o lugar do homem e o lugar da mulher. Esses lugares que estão ali discutindo, em conflito. Isso também tem dentro hoje, né? Hoje, por parte das mulheres indígenas, elas reivindicando, por exemplo, a questão do trabalhar fora da aldeia, né? Ter um trabalho assalariado. Isso hoje é recente dentro dos contextos de aldeia, né? Muitas mulheres têm a tradição de ficar ali no artesanato, cuidando das crianças, da horta. Algumas estão se inserindo no mercado de trabalho, querendo usar a moda, as roupas bonitas, as maquiagens, querendo e abandonando, assim, deixando de lado a relação ali com a aldeia, com a comunidade. Então, isso hoje é uma realidade vivida pelas mulheres indígenas e elas fazem uma reflexão. Hoje tem até tem teses de mestrado que estão falando sobre isso. E que como é que é isso dentro da comunidade, né? O lugar, assim, tem comunidades que quem é professor é o homem, não pode ser a mulher que é professora, né? Então, hoje a mulher está sendo professora, ela está sendo a pesquisadora, também está trabalhando, também está fazendo parte dos rituais. A mulher indígena está usando o cocá, aquele símbolo, muito comum aqui dos indígenas brasileiros, que é o cocá de pena, a pena com a arara assim em pé. Hoje você vê muitas mulheres indígenas utilizando o cocá com a pena, o cocá de pena, e não só assim na horizontal. E aí os homens criticam, mas as mulheres gostam porque acham bonito. Então, tem várias questões que estão acontecendo, que as mulheres estão reivindicando, atuação política, e isso está trazendo conflito, mas sempre termina num toré. Sempre termina num toré, e quando também está todo mundo falando na linguagem própria nossa, também a gente se compreende e a gente resolve as nossas questões internamente, entre nós, né? A questão da nossa religiosidade, para muitos, nós mulheres somos sagradas,
Não podemos, porque a gente traz espírito sagrado, espírito da lua, Carol, o espírito das águas. Então, isso tudo é que envolve. a gente vai falar de espiritualidade. Eu quero pegar aqui a Cássia Tavares, que é professora, teóloga. Ela tem uma pergunta aqui. Carol, como é ser universitária, pós-graduada, é muito reprimida e cobrada pela sociedade? Como é que é isso? Você sendo pós-graduada? Então, Cássia, muito boa noite, né, Pontôndio. É verdade isso, porque tem a questão da repressão, né, primeiro, o contato da mulher indígena. Pensa, ela está lá na comunidade, com as crianças, com o artesanato, e vai viver esse processo de inserção nas universidades. É um desafio para ela, para muitas, mas muitas nascem guerreiras, a gente te fala isso. Algumas, né? Muitas mulheres indígenas nascem guerreiras. Já nascem vendo ali a rotina, o cotidiano, o sofrimento, Cássia, que nós, povos indígenas, vivenciamos. Vivenciamos situações de exclusão, de sofrimento, de fome, de falta de recursos, e muitas vezes esse diálogo com a universidade, esse canal, esse espaço, que vai fortalecer as práticas cotidianas dessa mulher. E ela vai também fortalecer a comunidade dela, levar conteúdos da universidade para dentro da comunidade. Então, é um desafio vivido, né, hoje, e elas vivem isso. Elas vão até, ficam nos centros urbanos estudando, nós temos muitos exemplos. E é bem recebido na aldeia? Isso é bem recebido? Essa mulher que sai e vai estudar, ela é bem recebida? Olha, hoje está tendo um respeito, né? O que está ajudando muito é a tecnologia, a internet, o computador, o celular. Isso está ajudando muito. O professor fica conversando com o aluno em plataformas virtuais e ela está podendo estudar assim, dessa forma, sem sair do contexto da aldeia. Mas hoje é bem visto. Quando ela fala com o mais velho, olha, nós estamos trabalhando com as narrativas dos idosos, da aldeia, dos mais velhos, eles gostam de participar. Hoje a mulher indígena está trabalhando com o cinema, com a fotografia, com a literatura. Então, isso tudo é convite, né, desses editais de fomento culturais que estão indo até as aldeias. Carol, você estava falando de espiritualidade, eu te cortei, porque também é uma pergunta que eu quero, que é uma questão, porque a gente, quando chega perto dos povos indígenas, todas as vezes que a gente consegue se relacionar e conviver um pouco mais, a gente percebe que a espiritualidade é vivida numa forma inteira, Carol. A sensação que eu tenho, eu sou espiritualista, a sensação que eu tenho é que tudo para o povo indígena é uma forma espiritual, como se ele estivesse o tempo todo em conexão. E essa conexão, assim, a gente vê que nós ainda temos um distanciamento muito grande disso. Mas, assim, é tudo tão mais simples e vivido, interiorizada essa espiritualidade. É como se eles não tivessem dúvida do divino. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso é muito bom, é o que nos preenche, Gabriela, a nossa conexão com o grande espírito, com com nossos cânticos sagrados, em Anderu, né, Tupã, alguns chamam de Tupã, outros chamam de Anderu, que é o grande espírito. E dentro das nossas comunidades, tem mulheres que são as mulheres que hoje está chamando esse nome xamã, né, xamã. São mulheres que têm o poder de visão, de ver a frente, ver atrás, sonhar e curar. Até hoje, muitas mulheres. O poder que as mulheres indígenas têm de sonhar, com aquela simples pintura que faz nos filhos, ali é uma marca de proteção, é uma forma de reza.
né? O poder do nosso cachimbo, do nosso petenguá, né? A gente, quando faz o nosso petenguá, a nossa dança, isso tudo é a nossa parte espiritual. Isso que a gente preserva muito, isso que nos preenche enquanto mulheres, povos indígenas, até os dias de hoje. A gente está conseguindo preservar. A gente tem mulheres indígenas que viram evangélica, né, católica, mas a nossa parte espiritual tradicional é muito forte. É muito forte. É muito forte mesmo. Com o sol, é verdade mesmo, até hoje tem mesmo cânticos para a chuva, tanto para afastar a chuva, quanto para atrair a chuva para a horta. Cânticos para o sol, para trazer o sol, cânticos de cura, de limpeza. Então, os nossos preparos, as nossas ervas, né, sagradas, dos nossos chás, que a gente prepara dentro das nossas aldeias, os povos pano, que estão lá no Acre, eles, graças às mulheres, as vozes e o cântico, e o preparo das ervas, o saber é delas, das mulheres mais velhas. Então, isso até hoje, as anciãs, o artesanato. Então, isso é a nossa espiritualidade, ela é cosmogônica, né? Ela envolve todos os aspectos da vida. E a gente está vivendo uma crise de valores, o desrespeito com a natureza está, para nós, a gente, quando faz nossos rituais, que a gente entra em contato com os espíritos da natureza, a gente ouve os espíritos sagrados. E eles falam, eles choram, estão tristes com a destruição, com o abandono. Então, essa pandemia que a gente está vivendo, somatizou todos esses processos que a gente viveu ruim, né? E nós, indígenas, a gente faz muito trabalho de limpeza, se conecta com o grande espírito, fica ali fortalecido na fé, isso preenche a gente, tira essa ansiedade da gente, né? Que esse mundo está trazendo muita ansiedade. Tá? E tem também, isso, Carol, essa relação com o ancião, né? A gente está vendo nessa pandemia o descaso com os velhos, o descaso mesmo, né? A gente vê não só no discurso do presidente, como discursos de alguns empresários, como se os velhos já passaram, já viveram e eles não precisam deles, né? Então, o povo indígena tem uma relação muito linda com o ancião, né? Onde está a sabedoria, onde está toda a questão da cultura mesmo, né? Eu queria que você falasse você falou da ancião, falasse um pouco, né? As mulheres mais velhas, Tiraí, né? Os Tiramói, os Tiraí, as mais velhas. Graças à minha avó, eu posso falar que eu sou indígena, né? Graças à minha avó, o que a minha avó ela deixou de ensinamento. Os mais velhos que são responsáveis pelos conhecimentos mesmo. Então, assim, a gente tem muito respeito. Quando abre o ritual, tem o chamamento aos mais velhos, né? E eles, para nós, eles são o contato com os antepassados, eles têm os cânticos próprios dele, a gente respeita muito, dentro do nosso cotidiano, a sabedoria que os nossos Tiramóis, Tiraí, eles têm até hoje. Então, é muito bonito mesmo, assim, eles preservam, o que eles preservam? Eles preservam o conhecimento da língua tradicional, né? Tem palavras e tem cânticos que são próprios, que são somente os mais velhos que têm conhecimento. A geração de agora, que fala muito português, não tá mais sabendo falar. É eles que sabem, né? Como é que é o ritual, como é que se faz o ritual do milho sagrado, né? Como é que se faz os potiguara fazem o ritual de São Miguel Arcanjo. Então, são eles que dão início ao preparo dos alimentos, né? Como é que a aldeia, a comunidade vai se comportar
né, que vai ser as rezas, né? No meu povo, os mais velhos detêm o poder do sagrado, das rezas, as rezadeiras, até os dias de hoje. E essa geração de agora está se distanciando muito disso. Aí esse trabalho também de ativismo político indígena é para preservar a sabedoria dos mais velhos, né? E para nós indígenas, quando a gente bate aquele nosso maracá, quando vocês olham assim os indígenas tocando maracá, aquilo ali é uma comunicação. Quando a gente canta um cântico, a gente está comunicando alguma coisa. A gente está falando com os antepassados, a gente está fazendo uma cura, está tirando a energia ruim, a gente está, às vezes, falando com as energias da terra, a energia do sol, do céu, do ará. Então, aquela comunicação ali do maracá, ela tem uma força espiritual muito grande. Tem cânticos de maracá que só os mais velhos podem fazer. Os mais jovens, as mulheres que estão menstruando, meninas jovens, assim, não pode fazer. Não pode fazer. É maravilhosa. A cultura indígena é maravilhosa em todos os aspectos. A gente está vivendo, você até falou desse caos moral, né? Que eu acho que é muito mais do que sanitário, político. A gente está vivendo um caos moral muito grande, né, Carol? A gente vê esse nosso ministro, né, o Salles, olha que coisa horrorosa do meio ambiente, que disse, vamos aproveitar esse momento que está todo mundo voltado para a pandemia e vamos passar a boiada na Amazônia. Eu sei que você tem contato com várias tribos e que, inclusive, com tribos que estão lá sofrendo toda essa perseguição, perdendo suas terras, perdendo e perdendo os seus entes queridos, porque hoje as tribos estão sofrendo com o Covid, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, isso é muito triste, né? Hoje, as terras indígenas brasileiras, vocês que não são indígenas, que estão na cidade, são as mais perseguidas pelas riquezas naturais que nós temos nos nossos mananciais. Manancial de água pura, de água cristalina, as madeiras, sementes, a própria área, né, para plantio. Hoje o agronegócio está disputando as terras indígenas. E isso é que nos agride, isso está nos agredindo muito, e toda a nossa parte política de reivindicação dos nossos direitos, hoje a gente está trabalhando muito, mas muito das nossas terras a gente está perdendo. Tem muitas lideranças hoje, Caigangue, Guarani, que estão sendo perseguidas, Guaxajara, Guajará-Mirim, Yanomami, os povos, o que está acontecendo com a população indígena Yanomami é muito triste. Então, nós que estamos aqui na cidade, nós temos que respeitar, saber respeitar. Você que é brasileiro, que faz parte dessa terra, não pode deixar vender a nossa terra, vender a preço de banana a nossa terra, negociar as terras indígenas, os direitos indígenas, nessas mesas de negócios aí que a gente nem sabe. Isso não é bom. Isso não é bom nem para o brasileiro, não é bom. Não, é para o mundo, né? A Amazônia, a riqueza, a biodiversidade que nós temos nas matas é muito mais rica do que você criar boi, né? Lotear a Amazônia, vai fazer o quê? Um grande estacionamento? Eu fico pensando nessa grande loucura. Mas a Amazônia já vem sendo invadida há muito tempo já tem vários, tem japoneses, tem americanos, a gente sabe que ali já estava sendo invadido aos poucos, agora está vergonhosamente acontecendo. Carol, no dia 8/7, o Bolsonaro sancionou um projeto que foi apresentado por alguns deputados pedindo que tivesse
mais recursos, né, para os povos indígenas que estão em extrema vulnerabilidade. Ele foi lá, assinou, mas ele vetou uma série de coisas no artigo, né? Ele vetou trechos que obrigavam o governo a dar água potável, olha só, negou água potável, cestas básicas, material de higiene e desinfectação, além de que foi pedido para garantirem especiais leitos para os indígenas que estão com Covid, né? Ele vetou isso, compra de ventiladores e de máquinas de oxigenação sanguínea. Foi vetado, ele assinou, né? Ele assinou esse projeto, mas vetou uma série de trechos. E os parlamentares, né, recorreram. O ministro do STF mandou que o governo federal tomasse providências. Então, providências sobre os povos indígenas. Então, assim, os parlamentares estão reivindicando pelos povos indígenas. O STF, os ministros do STF também reivindicando. Então, é a importância que a gente tem que ver hoje está sendo super perseguido pelo governo, tanto os parlamentares quanto o STF, mas é os que estão protegendo agora, nesse momento de pandemia, nos protegendo os povos, protegendo a cultura. E no dia 15, que foi ontem, o Bolsonaro foi denunciado à Comissão de Direitos Humanos da ONU pelo descaso e por esses vetos, tudo que ele vetou. Então ele foi denunciado ontem por um senador e assim, ele está assim, é um descaso tão grande com os povos indígenas que a gente não tem nem o que dizer. Até água potável, a pessoa negar água. Eu acho que ultrapassou todos os limites, assim. Eu acho que vem um lugar de maldade muito grande e de um ego muito grande, né? Eu não quero mais, né? Ele, desde o início, ele tinha essa coisa que terra de índio, que índio tem que ter terra? É uma coisa absurda. Como é que os povos indígenas estão vendo esse governo, esse momento crítico? Então, a gente está vivendo que é um retrocesso muito grande, vendo que está vitimizando o índio, tornando ele assim, expropriando mesmo dos recursos mais simples, enchendo os índios achando que só dá a cesta básica, né, que agora a moda é chegar na aldeia e dar a cesta básica. Tá bom, é legal a cesta básica, né? Mas o que adianta estar dando cesta básica e as nossas terras estão sendo negociadas, né? O objetivo é negociar a água potável, é negociar ali a área de plantio, de caça, de pesca deles. E o índio sendo proibido, né? De caçar, de pescar, de viver como índio. Então, a gente está vivendo um processo de expropriação das nossas atividades, dos nossos direitos, um retrocesso muito grande, e a gente está cada vez mais assim, alerta a todas as situações, e quem está nos representando, a gente tem que também tomar muito cuidado com quem representa as nossas pautas, que são pautas próprias dos povos indígenas, a saúde indígena, quando chega graças à reivindicação das lideranças. Muitas comunidades só estão vendo a presença do médico, de um exame, né, as mulheres terem um acompanhamento, um planejamento familiar. Agora, graças à fala das lideranças, a crítica que a gente fez durante muito tempo, né, que a gente vem fazendo ao governo atual, ao governo do Bolsonaro. A gente fez o Bolsonaro repensar muito as práticas dele e o que ele está negociando com relação aos indígenas. E a gente hoje reivindica que tenha uma representatividade indígena nas reuniões em Brasília, para os indígenas saberem o que está sendo negociado, que seja transparente, né? E que esses benefícios que são
próprio para as aldeias indígenas, como as escolas, os recursos, o acesso à internet, a alimentação, né, que isso de fato seja garantido. Então, a gente vai precisar sempre estar falando a importância do nosso ativismo nas mídias sociais, mostrando a realidade indígena. A gente está sendo vítima aí da pandemia. Nossa, quantas lideranças caciques estão morrendo? Crianças, sem saber como é que vai curar. Como é que cura coronavírus? Não sabe. Não tem nem como vai curar. Então, o trabalho político de quem nos representa é importante, mas o que a gente vê é uma perseguição, silenciamento. A gente está vivenciando um processo de retrocesso muito grande e a gente precisa que as nossas pautas, o que nós indígenas, né, em coletivo, de todas as lideranças, todas as etnias do Brasil, o que está acontecendo, o que está reivindicando, o que está acontecendo com a questão da água potável, como é que está a alimentação das crianças, como é que estão as escolas. Não, então, esse monitoramento, esse mapeamento, ele de fato tem que estar acontecendo. E algumas populações estão invisíveis, né? Eles estão de costas, não tá vendo a gente. Então, a gente vê que a gente está sempre denunciando, né? E reivindicando. A nossa ação é essa mesmo. Exatamente, a preservação. Garantir o direito. Tem gente que não acha que a gente tem direito, não. Eu sei. Acha que o índio tem que ficar lá na aldeia sem negócio de computador, nada disso. E não, a gente está falando que não. Carol, a gente ouve cada coisa. Eu ouvi até de uma pessoa que está acompanhando as lives, não agora a nossa, mas que acompanha, ou eu não sei se está acompanhando as lives ou acompanhando as divulgações, né? Porque eu não percebi se estava junto. Gabriela, você tem falado coisas tão interessantes. O que você quer falar de índio? Para que você quer falar de índio, gente? Tem tanta coisa para falar. Olha que absurdo, gente. Eu ouvi uma coisa dessas, eu disse, mas justamente nós precisamos falar sobre isso. A mata, 80% aumentou o desmatamento em 80%, né? De 2018 para cá. Quem é que denuncia? Quem é que fala? É o povo indígena. É o povo indígena que está cuidando. É o povo indígena que está preservando a nossa cultura. Vem do povo indígena. A gente precisa falar sobre isso, sabe, Carol? Eu acho que a gente que não entendem exatamente o que é cultura. Penso em cultura, imediatamente se pensa na parte artística, claro, que é uma manifestação cultural. Mas mesmo assim, a nossa manifestação cultural, ela também é muito imitada de um povo que não é a nossa raiz. A nossa raiz vem da onde, Carol? Quem é o povo dessa terra? Da onde vem? A diversidade. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Aí alguém vem me dizer isso. Você sabe, Carol, que a minha avó, por parte materna, nasceu numa tribo? A minha avó materna nasceu numa tribo. Então, não fica muito longe. Eu branca desse jeito, mas assim, se a gente for, todo mundo vai achar na sua ancestralidade o povo indígena e vai achar dentro da gente, da nossa identidade cultural, o índio está muito presente e a gente precisa falar sobre isso, da importância das nossas matas, da importância das nossas raízes, da importância dessa diversidade de línguas, né, que traz o povo indígena, que a diversidade mesmo está aí. Já antes do europeu chegar, nós já tínhamos várias tribos aqui coexistindo, vivendo de forma harmônica. Quando o europeu chega, ele toma conta e quer só para ele, mas a diversidade do brasileiro, esse borogodó que nós temos, essas diferenças todas, já existia, já é da nossa terra, já estavam nas tribos que aqui habitavam. Isso é muito importante da gente falar. Carol, a gente está chegando quase no final da nossa live, e é uma felicidade plena. Eu queria dizer para você da sua importância como mulher, como ativista, como indígena, de toda essa batalha que você faz. É importantíssimo que você tenha sempre voz. Eu sei que teve momentos que você foi perseguida, que você teve até que tirar... de não usar o potiguara, lembra, Carol? Você que tem toda a mulher ativista, ela é
perseguida. Isso é muito importante a gente falar. E eu queria agradecer imensamente a tua participação. Eu que agradeço. A Equab, Porampá, né? Eu agradeço muito ao ETE. Eu fico muito feliz, Tia Coporampá, né? Eu gostaria de cantar para vocês, posso cantar, agradecer e homenagear meus parentes que estão nas aldeias, isolados, meus parentes Ticona, amigos de faculdade, meus parentes Funiô, Potiguara, Pataxó, do sul da Bahia, meus parentes Guarani, meus parentes Caigangue, a todos vocês. E lembrar também, fazer uma homenagem ao nosso guerreiro Caiapó, Paulinho Paiacã, que nos deixou, infelizmente, né, vítima da doença do Covid-19, e ele sempre nos dizia que nós indígenas somos os guardiões da terra. Somos os guardiões da terra. E eu gostaria de homenagear ele, que recentemente nos deixou, Paulinho Paiacã, que é uma grande liderança, e a alma dele está viva, a luta dele está viva. Eu gostaria de cantar para todos vocês. Vai ser um presente. Antes da Carol começar a cantar, eu quero anunciar a nossa live de sábado, que é o Café Cultural, que eu vou falar com Axel Grael, que é um gestor ambientalista, né? A nossa live vai ser o meio ambiente, a humanidade e o futuro. Então, eu acho que vai ser uma continuidade do que a gente começou a falar aqui, né, Carol? Porque a gente vai falar do meio ambiente, dessa força toda. O Axel Grael sempre teve uma batalha, uma luta muito grande como ambientalista. Ele é pré-candidato a prefeito aqui de Niterói. E a gente vai conversar sobre isso. E a gente vai acabar com esse presente que a Carol vai nos dar, que é a música. Que é um canto de evocação, de agradecimento espiritual, né, Carol? Obrigada. Obrigada, gente. Vou cantar um pouquinho para vocês, 2 cânticos. Sou potiguara nessa terra de Tupã, tem uma arara, caraúna e um chechel, todos pássaros do céu, quem me deu foi Tupã, sou potiguara. E uma homenagem ao cacique Emberê, que lutou muito por essa terra aqui do Rio de Janeiro, o nosso líder da aldeia Maracanã, nosso herói indígena, que é assim a nossa música, ó. Aimberê, 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 arara. Aimberê, 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 arara. Por sua aldeia ele lutou, Aimberê, arara. A sua aldeia, Uruçumirim, Aimberê, arara. Aimberê, 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 arara. Aimberê, 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 arara. Gente forte, gente feliz, Aimberê, arara. Aimberê, 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 arara. Aimberê, 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 arara. Arro, a todos os povos, um beijo, agradeço. Salve os índios, muita saúde. Muito obrigada, Carol. Termino muito emocionada, obrigada para todo mundo que acompanhou. Carol, sua linda, vamos fazer projetos quando passar tudo isso, hein, Carol? Vamos fazer umas pagelanças, umas contações de história, se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Foi um prazer, maravilha, Carol. Fiquei emocionada. Beijo, tchau, beijo. Saúde. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Saúde, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.